Muito boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, 105,7, as pessoas que nos acompanham pelo YouTube e pelo Instagram. Hoje, quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. O tema de hoje do Fala Psico é sobre saúde mental no puerpério. A gente tem aqui uma convidada muito especial, que é a Juliana Morinigo. A Juliana, que é formada, né, em História pela UFMS, formada em Psicologia também pela UFMS, pós-graduada em Neuropsicopedagogia e Desenvolvimento Humano, Saúde Mental e Atenção Psicossocial pela Escola de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul. Atua há 7 anos como psicóloga no CAPS, né, e como psicóloga clínica com a abordagem histórica cultural. Muito bem-vinda, Ju! Obrigada, Dani. Obrigada pelo espaço. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. E parabéns pelo espaço. Acho que esse espaço fortalece a nossa classe, a nossa categoria e traz mais conhecimento. Acho que é válido. É um prazer ter você aqui com a gente. Ela que é a mãe da Marina e a madrasta da Bárbara, para vir falar um pouquinho aqui sobre essa questão de maternidade, que é um tema muito pertinente nos dias atuais, né, Ju? A gente percebe, às vezes, no setting clínico, a necessidade que as pessoas têm desse acolhimento nesse processo, porque é algo muito novo para as mães de primeira viagem, principalmente, né? Nem todo mundo está livre, que às vezes você vivencia a maternidade de formas diferentes, mesmo tendo mais filhos, mas para quem está vivendo isso pela primeira vez, tem, né, ali um impacto, é uma mudança muito significativa na vida da mulher. E daí a importância da gente estar tratando isso e trazendo algumas questões que tenham relação com essa vivência, até para as mulheres não se sentirem tão culpadas em, né, sentir algumas coisas relacionadas a esse momento. Eu quero muito agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco para a gente estar falando sobre isso, Ju. Aos ouvintes da Rádio Cultura, o pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais, eu vou deixar um telefone para contato, que é o da Rádio Cultura de Naviraí. As pessoas que estiverem com dúvidas podem nos enviar mensagens pelo 67 99890 1057 para mandar a dúvida, questionamento, aproveitar a presença da Juliana aqui para que, né, sejam sanadas todas as dúvidas. Aqui a gente trouxe alguns questionamentos que nos chegaram pelo Instagram, mas quem de repente não teve tempo de mandar sua dúvida é a oportunidade, tá? Aproveitar a presença dela para que todo mundo fique por dentro desse tema que é tão importante. Ju, sobre as questões que chegaram, a gente separou por algumas temáticas, tá? Mas antes da gente iniciar falando, né, introduzindo, o que é o puerpério? Muita gente tem dúvida sobre esse termo, né? Você poderia esclarecer para as pessoas? Sim, sim. Acho que a gente poderia começar mesmo, né? Falando o que é essa palavra até meio estranha aí, né? O puerpério, ele é definido, Dani, como esse período, na verdade, né? Ele é um período de readaptação dessa mulher que acabou aí de parir, dessa mulher que acabou aí de ter um bebê. Então, a gente fala que logo depois que tira a placenta, inicia-se a fase aí de readaptação, desse pós-parto, desse puerpério, né? E o que é essa readaptação? É essa mulher se readaptar novamente ao seu corpo, ao seu psicológico. Então, assim, quando a pessoa está na gestação, há uma alteração total, né? Então, o puerpério, ele vem de readaptação a essas transformações que está acontecendo. Fisiológica, física, o útero aumenta, daí ele vai ter que diminuir, né? Depende do parto que essa mulher tem, ela vai, né? Então, é tudo isso. Puerpério é essa fase aí de adaptação, né? De readaptação, a voltar. E aí, como a gente fala na psicologia, né? Não tem como a gente separar, né? Corpo e mental, né? Se essa mulher tá passando por toda essa questão hormonal, é uma explosão de hormônio acontecendo ali depois que ela tem aquele bebê, aquele filho, né? E aí vem com todas as questões emocionais, psicológicas, né? Junto com tudo isso, né? Junto com novidade, que, por exemplo, você falou, né? Do primeiro filho, né? Imagina, você não... É uma transformação na sua vida, aquilo tudo é novo para você, né? Sua rotina vai mudar, sua vida vai mudar. E sua questão física tá tudo, né? Tá tudo louco ali, tá tudo diferente, né?
Então, acho que é importante, como você falou, acho que para quem está ouvindo, não é só para as mães, né? Mas é para todo mundo. Uhum. Para quem é sogra, para quem é tio, para quem é primo, para quem vai estar com essa mulher para entender. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas era um momento para estar tão feliz, ela acabou de ter filho. Por que ela não está alegre, né? A gente tem uma romantização da maternidade, né, Ju? As Isso aí. pessoas têm a expectativa de que, até às vezes a própria gestante, né, eu quero muito ter um filho, e que a vida dela vai continuar como era, e não continua. Então, ela também tem que lidar com esse luto de que aquela vida, a partir daquele momento, vai ser diferente, né? Uhum. Então, tem tudo isso que acaba interferindo, e as pessoas têm expectativa, nossa, eu queria tanto ter um filho, por que que tá desse jeito? Mas tem uma romantização que não é compatível com aquilo que é vivenciado. E trazer esse conhecimento vai livrar muitas mães de culpas hoje, eu imagino, né? Porque muitas sentem até, né, a culpa por sentir o que sentem, o desgaste, né, o esgotamento. Bacana, Ju. Então, sobre emoções e sentimentos, né? É normal sentir tristeza ou chorar frequentemente após o parto? Sim, já respondendo diretamente, sim, é normal. E aí, já pegando o gancho que a gente estava falando desse puerpério, né? Acho que há puerpérios diferentes, porque há mães diferentes, né? Então, acho que a gente precisa olhar quem é essa mulher que acabou de parir, né? Qual é a rede de apoio dela, quais são as condições sociais dela, quais são as condições físicas, mesmo psicológicas, qual foi o parto que ela fez, né? Se essa criança nasceu, ela ficou na UTI-NEO. Uhum. Então, tudo isso vai definir como vai ser esse puerpério. Tem um estudo que fala que vai até 60 dias, quando amamenta, aumenta mais um pouquinho, né? Uhum. Mas, na verdade, vai depender, porque nem cada fisiológico é diferente, cada um vai Uhum. ter o hormônio de uma forma também, né? Então, vai depender de tudo isso aí, de quem é essa mulher que está parindo, né? Quais são as condições? Ela é mãe solo, ela tem apoio, quem é ela, né? Então, não é só a questão física também, mas tudo isso, né? Por isso que é complexo, né? Para a gente falar, ter um filho só e pronto. Não é, envolve tantas coisas. Então, é normal por quê? Porque essa mulher, ela tá, como a gente acabou de falar, ela acabou de parir, o corpo dela tá todo diferente, né? É novidade, é criança chorando, é sono, é rotina, às vezes o cuidado, Uhum. às vezes essa mulher tá sozinha, não é verdade? Às vezes ela não tem ali essa rede, e às vezes essa rede de apoio é uma rede mais, que eu falo assim, mais um cuidado mais grosso ali, que é ótimo também, né? Que a Uhum. gente vai falar um pouco disso depois. Mas também esse cuidado, do cuidado afetivo mesmo, de olhar para essa mulher, de olhar para essa mulher que está cuidando. Porque quando você está grávida, né? Eles todo ali, né? Você que tá, quando você tem a criança, a maior atenção é para essa criança, né? E a mãe ela fica um pouco deslocada quando tem essa criança. Muito bem, Ju. E como é que diferencia os baby blues da depressão pós-parto? Tá. Então vamos falar dessa palavrinha aí também, né? O que que é esse baby blues que acontece? A gente fala que o baby blues, Dani, é a perturbação transitória do humor. Uhum. Ele é transitório, é um período, é bem esse período de adaptação ali. Eu não penso assim, uma realidade, né? Eu acabei de ter um filho, pode até ser o primeiro, a gente está falando do primeiro, mas pode acontecer também nas outras, porque cada filho é um filho, cada Sim. realidade é uma realidade. Então, assim, é tudo novo, né? A minha rotina de sono muda, né? Às vezes essa criança não dorme a noite inteira, né? Os cuidados é tudo novo. Então, o Baby Blues, ele é essas emoções, na verdade, mudança de humor que acontece assim que você tem o bebê ali. Uhum. Fala que demora de 2 a 3 semanas no máximo, né? Então você vai sentir uma mudança de humor repentina, sabe? Se você que tá aí, talvez com uma, né, recém-parida em casa, que a pessoa tá irritada, que a pessoa tá mais, né, brava, e, né? Por isso que eu falo bem para as pessoas que estão acompanhando, para as pessoas que estão, parece, nossa, mas por que que ela, né, não está aproveitando? Por que que ela, poxa, era um sonho, talvez, a vida dessa pessoa, não, né? Mas por quê? Porque acontece isso fisiologicamente e emocionalmente também. Então, ela vai sentir tristeza, irritação, né? Ela vai ficar, talvez, mais irritada, vai chorar. Então, vai ser mais intenso isso. Mas isso, a gente define essa diferença, a gente fala que a gente define intensidade e duração.
É isso que a gente diferencia o baby blues para uma depressão. Uhum. A intensidade que isso acontece, que vem, e a duração. Então, o baby blues, ele tem um tempo aí, ele é esse tempo de adaptação aí. As coisas vão se acalmando, automaticamente ele vai, né? A gente acostuma, às vezes o bebê começa a dormir mais, eu começo já a ter mais contato com esse bebê, a cuidar dele, tem ali, isso vai passando. O que é a depressão pós-parto? É quando isso não passa, Uhum. né? Quando isso começa a ser mais intensa e quando isso dura. Então, assim, eu deixo de fazer as coisas, né? Eu começo a ficar muito mais desanimada, eu fico mais no quarto, eu deixo de. Então, todos esses sintomas parecem muito com um quadro depressivo mesmo, Uhum. né? E acho que dos cuidados que tem que ter, um dos fatores de risco é quem já tem depressão. Então, se você engravidou, né, e se você tem um quadro depressivo, é algo que você precisa olhar, cuidar, porque é um dos fatores de risco para ter depressão, né? E se você já teve depressão pós-parto, tem uma nova gravidez também, é algo a se olhar. Então, a diferença é essa, é a intensidade e a duração. O baby blues, ele vai ser rápido assim, né? Ele vai ser ali, no máximo 3 semanas. Temporário. Temporário, isso aí. E aí é muito importante os familiares, os amigos, as pessoas que amam essa pessoa, estar de olho. Perceber, não, isso aqui faz parte, ela tá cansada, é cansativo, né, cuidar de um bebê. Faz parte. Começou a ser mais longo, começou a afetar mais, não só essa pessoa perceber também, lógico, né, mas quem tá cuidando, quem tá olhando. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com a Ju falando mais um pouquinho sobre saúde mental no puerpério. Fiquem ligados. Fala Psico, mandar uma boa noite para a Aninha, que é nossa ouvinte de todas as quartas-feiras. Ela está desejando aqui uma boa noite abençoada, né, para nós, os convidados. Muito obrigada, Aninha. Continue acompanhando aí esse tema que está muito legal. Ju, voltando aqui para o tema, né, sobre saúde mental no puerpério, a gente vai dar continuidade às perguntas, né? Sentir falta de conexão imediata com o bebê é um sinal de problema? Achei muito interessante essa pergunta, né? Porque, como você falou no início, Dani, que tem esse imaginário aí, né? Que a gente vai ter esse bebê imaginário, e também pode acontecer, talvez, com algumas mulheres, e que a gente vai ter esse bebê, e às vezes ele é muito desejado, e de repente a gente já vai amar, né? E aí vamos refletir sobre nossas relações mesmo, né? As relações que a gente tem de vínculo, ela não é formada na hora que a gente se vê, não é verdade? A gente pode até ali olhar, achar a pessoa interessante, ou olhar, achar, acho que ela vai ser uma boa amiga, mas a gente só vai amá-la de fato quando a gente construir isso, quando a gente cria um vínculo de proximidade, e com o filho não é diferente, né? Então, precisa-se desse tempo, essa conexão ela vai acontecer, né? Então, para quem está ouvindo e acha que não vai, acho que tem que ter calma. Calma, é um processo, é um caminho, né? Esse momento que você está passando, talvez é o momento do baby blues ali também, né? Com tudo isso, novidade, cansaço acontecendo. Então, assim, evitar comparações, eu digo também, né, Dani? Não quer dizer que no primeiro momento que você viu o seu filho, né, você já criou aquilo, é que outra pessoa vai ser. Cada momento é um momento, e eu acho que as nossas relações são formadas assim. Nossas relações são relações sociais, e são relações de vínculo, e ela é com o tempo.
né? Eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia, não dá para amar aquilo que a gente não conhece, né? E É. o filho, enquanto está na barriga, a gente está vivendo aquelas expectativas, né? Mas a gente ainda não conhece aquele bebê. A partir do nascimento é que você vai começar a construir esse vínculo, né? Que você citou, para que você transforme esse vínculo em amor no decorrer do tempo, à medida em que você for criando laços, afinidade, né? E é bem assim que ocorre, né? Não é com todo mundo, porque a gente não tem uma regra, mas assim, é natural que isso ocorra dentro desse processo, né, Ju? Uhum. E é comum sentir irritação e raiva? Comum, muito comum. Imagina, né? Uma pessoa recém-parida aí, né? Talvez a primeira ou outras gestações, mas com tudo isso acontecendo. E a gente vai falar das realidades, que eu acho que é importante falar, né? Uhum. A realidade é que uma mãe está sozinha, a realidade é que você tem companheiro ou companheira e você não tem uma ajuda mesmo ali, né? Um apoio, e às vezes essa ajuda, como eu falei, ela é de fazer as coisas, mas ela não tá também numa ajuda emocional ali de atenção, né? Então, assim, há o hormônio todo disparado, há esse corpo em transformação, que já vai fazer você ficar irritada com raiva, Uhum. né? E existe essa realidade do cuidado. Existe um cuidado que é exaustivo, essa mulher está cansada, né? Até falar, não, mas assim, ela tem alguém que faz todos os afazeres de casa, porque hoje ainda bem que tem mudado bastante, há bastante pais aí participativos ainda bem, né? Que estão percebendo aí. Mas essa mãe, ela fica com cuidado exclusivamente, né? Mas mais pra frente a gente vai falar dessa solidão materna aí, que ela é real. Muitas vezes você fica amamentando ali por horas sozinha num quarto, Uhum. né? E tudo isso ela vai ajudando para essa irritação e essa raiva, né? Então, quando a gente falou do baby blues, às vezes ela vai ser temporária, né? Até você se adaptando também àquela rotina. Às vezes tem a questão do sono, da privação do sono, imagina, né? O sono é fundamental. Então, por isso pode acontecer essa irritação. Então, a pergunta era, né? Se é comum? Sim, é comum. Mas eu volto a dizer, prestar atenção também nessa intensidade, nessa frequência. Você tá aí com 2 meses irritada todo dia, tem que dar uma olhada, Você né? está aí falando, e eu estou lembrando, né? Antigamente era muito comum você ter 7, 8, 9, 10 filhos com um ano de diferença. Eu fico imaginando, né, como é que essas mães lidavam com esse período que é tão sensível. E muitas vezes não tinha uma rede de apoio ali para poder dar conta de tudo isso. Então, eram, né, 4, 5 filhos pequenos e mais um bebê e privação de sono e Uhum, tinha que dar conta, né? O quão complexo deve ser isso. Por isso que uhum. tinham muitas mulheres que tinham quebras de dieta, né? Sim, e muitas mães que têm mais de uns filhos relatam que, lógico, que depois da sua experiência, isso com o tempo talvez vai simplificando, por isso que cada puerpério é diferente, nem Sim. as gestações dos puerpérios são iguais, Uhum. né? Quanto mais comparado às outras mulheres, né? Não quer dizer que você não vai sofrer no outro puerpério que você tem, mas se você já tem um pouco, essa experiência talvez ela ajude A um pouco, bagagem, né? né? Por isso que a gente fala a importância também do pré-natal, ele não ser só na questão mesmo fisiológica, o pré-natal, né? Então, assim, eu sempre brinco com as minhas amigas, assim, que engravidam, né? E falo, você está estudando? Porque a gente acha que maternidade a gente não tem que estudar. Uhum. A gente estuda para tanta coisa na vida, né? E a maternidade que é algo tão importante, acho que a gente precisa, o pré-natal também, precisa preparar a gente para essa questão que vai acontecer, né? Para a gente saber que vai ter um momento que a gente vai ficar irritada, que a gente vai se sentir sozinha, que vai ser pesado. Lógico, teoria, né? A prática, mas você tendo essa consciência, você se preparando, estudando para isso, eu acho que é um caminho que pode ajudar também. É, na cidade onde eu morava, quando eu tive o meu primeiro filho, eles têm o Hospital Amigo da Criança. E eles têm várias práticas de incentivo para a preparação dessas mães no período do Uhum. pré-natal. Então, é muito interessante. Inclusive, a prática da amamentação, incentiva a amamentação ao parto normal. É muito, muito, muito interessante. E é fundamental. A gente vê que tem diferença, né? Eu vivenciei a maternidade do meu filho com todas as dificuldades, mas muito mais bem orientada do que se eu não tivesse participado de algo voltado para isso, né? E como é que a gente sabe se a preocupação com o bebê está exagerada, Ju? Então, eu acho que
Estar preocupada, daí vamos pensar nesse bebê aí, né? O primeiro bebê, por exemplo, eu acho que é natural, né? Vamos falar de uma preocupação aí, tenho a gente fica com muita dificuldade, fica com dúvidas, né? Às vezes eu acho que essa preocupação também, se o seu bebê, por exemplo, ficou doente, Uhum. se ele precisou ficar no UTI, eu acho que daí complica mais um pouco, uma realidade diferente. Então, daí você fica mais em cima, uma preocupação maior, né? E normal também, se não acontece, eu acho que, acho que ocorre, mas como que é exagerado? Então, assim, se não há fatores ali, né, dizendo que aquilo, por exemplo, não aconteceu nada, e eu tô achando que vai acontecer alguma coisa, que meu filho vai ficar doente, por exemplo. Ah, mas ele vai ficar doente, mas não tem nada. Não tá acontecendo nada. Ele não tá com gripe, ele não tá com febre, ele tá super bem ali, né? E a gente ali colocando as coisas. Então, assim, começar a prestar atenção se a gente está ultrapassando isso, né? Então, assim, não deixo ninguém chegar perto porque eu tenho medo que Uhum. faça alguma coisa. Então, assim, eu acho que tudo isso vem também de um quadro que às vezes a pessoa já não está bem, Uhum. né? Vamos falar de um quadro de uma depressão pós-parto, talvez. Né? Essa preocupação é esse, assim. Então, eu acho que também uma das coisas interessantes, Dani, é a gente perguntar, é a gente também deixar ouvir também, né? De falar, olha, eu tô preocupada com isso, você acha que tem sentido? Essa preocupação, você acha que é demais? Uhum. A pessoa vai falar, não, acho que não, né? Eu Uhum. acho que sim. Então, eu acho que a gente precisa verbalizar, né? A gente precisa falar, né? Das nossas preocupações, do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, né? Para ver se aquilo tem um sentido e um significado ou não, né? Eu percebo que às vezes, Ju, as mães trazem um excesso de preocupação e não é nem por questões de coisas que foram vivenciadas com o bebê, mas são histórias também, né? Porque no período gestacional e até no pós-parto, existem pessoas que não têm também muita noção ali na tentativa de ajudar, às vezes assustam muito essa mãe, né? Olha, teve a criança que morreu porque ela engasgou e ninguém viu. Pronto, aí a mãe já não dorme mais que ela tem medo da criança engasgar dormindo. Então, assim, é importante a gente trazer essa cautela também com o que a gente diz, porque essa mulher, ela tá num nível de desequilíbrio hormonal extremo, né? Ela tá numa instabilidade, numa adaptação, com privação de sono, e dependendo do que você disser, para você é simples porque você tá estável. Aquela pessoa não está. Então isso tem um peso gigantesco, né? Muito importante, Dani, você lembrar disso e falar, né? Porque eu falo, às vezes a gente poderia só ficar quieto, né? Seria tão bom, Sim. né? E a gente entender, eu acho por isso que é importante que parece assim, só mães que precisam saber disso, todo mundo precisa saber. Porque você tem um amigo, você tem um irmão, aí você chega lá para uma visita e você fala uma coisa totalmente que vai marcar, que vai piorar a situação, né? Que vai constranger aquela mãe. Então, eu penso assim, né? E às vezes, infelizmente, né, essas pessoas são as pessoas mais próximas mesmo, Uhum. né? Às vezes é uma mãe, às vezes é uma avó, às vezes é uma sogra, às vezes é um irmão, né? E aí de entender também que cada momento é um momento, não é que você usou que para o seu filho foi bom, Uhum. né? Que se na época que você vai fazer esse comentário, como você falou, essa mulher já está fragilizada, ela não precisa mais. Ela não precisa ouvir uma coisa que não está dando certo ou que vai acontecer, né? O que ela precisa é de talvez eu acho que se você não quer falar, eu acho que é mais Uhum. esteja perto dessa mulher, pergunte para ela, né? E às vezes parece que o comentário ele não tem problema nenhum, né? O meu parto, por exemplo, eu gostaria de ter o parto normal, fiquei 2 dias lá tentando e não foi, acabou, né? Teve que ser cesárea e aquilo me trouxe muito sofrimento, Uhum. né? Às vezes outra pessoa fala, não, mas ela teve, ela filho dela nasceu ótimo e tal, por que sofrimento, né? Mas porque era um sonho meu, era algo que eu construí, algo que eu e minha esposa a gente projetou, a gente foi, a gente entende? E aí você ouve comentários, não, mas você não devia ficar triste,
né? Sua filha tá aí, e aí, não, eu tenho direito de ficar, né? Minha filha tá aqui, mas foi um sonho meu que não aconteceu, né? E lógico, depois você vai trabalhar isso, você vai passar, mas eu acho que isso é importante, a gente não trazer mais preocupação para essa mãe que ela já tem. Controles, as pessoas querem determinar como é que você tem que se sentir a partir de algo, né? E o sentir ele é individual, é uma experiência de cada um. Tem pessoas que não vão se abalar por isso, outras vão, tá tudo bem, né? É sobre isso, é Sim. individual, cada um tem suas expectativas e suas vivências. Uhum. Vamos, Ju, para mais um rápido intervalo, o tempo está passando rápido aqui porque a conversa está rendendo. E já já a gente retorna respondendo mais perguntas. De volta com Fala Psico, dando continuidade às perguntas. Ju, falando um pouquinho sobre essa questão de ansiedade e estresse no período do puerpério, o que a gente deve fazer quando pensamentos intrusivos ou angustiantes aparecem? Eu acredito que uma das primeiras coisas é a gente refletir sobre esses pensamentos, né? A gente contrapor, a gente olhar para eles, né? O que eu estou pensando, né? Isso tem sentido? Isso não tem sentido? Né? Será que eu estou exagerando? Existe algo acontecendo, né? Acho que a primeira coisa, acho que isso a gente faz interiormente mesmo, né? Essa mãe se olhar. E eu acho que o segundo passo, Dani, é não ficar no pensamento, é a gente dividir isso com outra pessoa, com quem a gente ama, com quem tem confiança. Não precisa ser algo, a maternidade não precisa ser algo tão solitário assim, né? Acho que a maternidade ela pode ser, a gente pode dividir, porque hoje a gente tem construído ainda, não há um caminho, né? Mas que a maternidade esteja mais perto aí da paternidade, né? A gente possa dividir isso com o pai, com alguém, né? Falando do pai, mas qualquer pessoa que seja com a gente. A gente não precisa pensar e sofrer tudo sozinho, a gente pode dividir para ver se isso, se esses pensamentos intrusivos, eles têm sentido, ele vai para um caminho que é para preocupar ou não, né? E às vezes essa pessoa, ela vem para acalmar, que não seja essa pessoa que a gente estava falando antes, né? Mas uma pessoa que vai segurar a mão, ou que vai te ouvir, que vai ficar ali com você, né? Eu acho que seria isso. Sentir medo de machucar o bebê é algo que precisa de atenção médica? A gente precisa avaliar esse medo, né? Eu penso assim, que intensidade é esse medo? Eu tenho medo de machucar no cuidado ali, e isso está sendo muito, porque no começo a gente tem medo mesmo, né? Ainda mais se você é a primeira vez que você, né? Por mais que você estude, que você às vezes tem alguém para te auxiliar ali, mas logo você pega, você um tempo vai passando, né?
Então, acho que de avaliar, volto a dizer, esse medo, né? Qual que é a intensidade desse medo? Esse medo é uma insegurança, porque pode estar ligado a uma insegurança e inexperiência, né? Mas se começa a passar disso, se esse medo te trava, te incapacita, você deixa de cuidar do seu filho, é algo que a gente precisa tá cuidando, tá olhando, né? Então, acho que se você tem esse bebê e se esse medo tá te travando, se você não consegue cuidar dele, é o momento de você pedir ajuda, de você falar para alguém, né? Acho que é isso. Tem muitas mães, Ju, que veem às vezes nesse pedido de ajuda uma fragilidade, tipo, eu não estou dando conta, né? Nesse momento onde a gente está passando por tudo isso, é natural não dar conta também. A gente não tem que ficar nessa cobrança de achar que a gente tem que dar conta de tudo, né, para mostrar que a gente consegue, porque às vezes a gente não consegue. Uhum. Isso mesmo, e tá tudo bem não conseguir. E isso, eu acho, Dani, faz parte do que a gente aprendeu enquanto mulher, né? Que Sim. a gente precisa dar conta de tudo e que a gente é esse papel aí que não desmonta, que não cansa, né? E esse cansaço está esgotada, não é normal, né? Esgotamento não é normal, não é bacana, não é bonito para ninguém, não, né? E acho que o primeiro passo é a gente enxergar isso, né? Tá tudo bem a gente pedir ajuda, tá tudo bem estar cansada, né? E eu acho que a gente foi aprendendo isso socialmente, né? Que a gente, esse papel, acho que o primeiro passo é a gente olhar, não, eu preciso de ajuda. Não, mas espera aí, né? Quais são as pessoas que eu tenho para me ajudar, né? E que fortaleza é isso? Na verdade, eu acho que é uma fortaleza a gente dizer, não, eu vou até aqui, né? Até aqui eu consigo ir, até aqui tem outras pessoas, né? E na criação dos filhos, eu acho que isso é importante também, né? Acho que não é o papo de hoje, mas assim, os filhos entenderem Uhum. que a gente tem essa figura, que a gente é uma figura talvez forte sim, capaz sim, mas a gente tem dificuldades. A gente chora, a gente cansa, a gente tem limites, né? Acho que é importante também a gente demonstrar isso. Humanização, né? Porque às Isso vezes é. a gente se perde da humanidade na tentativa de dar conta de tudo, né? Mas a gente é humano, não dá para se perder dessa essência, né? Uhum. E como é que a gente lida com a ansiedade ao sair de casa com o bebê, Ju? Eu estava pensando, até tinha comentado, né, sobre essa pergunta. Eu acho que prestar atenção nisso que a gente acabou de falar, assim, né? Tem esse medo das mães que não querem sair de casa com esse bebê, medo que aconteça alguma coisa. Parece que dentro de casa tá protegido, né? Uhum, Então, se tá comigo, tá protegido de tudo, né? Eu consigo dar conta. Aí a gente volta de tudo de novo. uhum. Então, eu dou conta, eu sou suficiente. Tá a questão do suficiente boa também, né, da mãe. Então, eu sou suficiente boa aqui para esse meu filho, né? Ele não precisa, se ele sair, vai acontecer alguma coisa, né? E esse filho, eu entendo que no início, que tá bebê, tem as questões da doença, tem as questões das vacinas, né? Tem tudo isso também. Ao mesmo tempo, esse bebê vai ter que sair. A socialização que a gente falou, né? Nós nascemos para socializar. Uhum. Então, acho que de entender, então, se você se prepara antes, então, acho que dizer, calma, né? Lógico, se tem questão de pegar também, nesse recém-nascido, que há medos e tal, né? Mas eu acho que de entender o sentido e significado dessa ansiedade, desse medo, primeiro, né? Acho que primeiro pra gente, assim, mas espera aí, por que eu tô sentindo isso, né? Que momento, então, que esse meu filho vai sair, vai viver? A gente tá falando de bebê, mas é daí que a gente começa, né? A socializar, a viver. Eu acho que é nesse caminho aí que a gente precisa refletir. Sobre suporte e relacionamento, Ju. Como que, né, que se pede ajuda sem se sentir culpada ou julgada? Uhum. Quando eu li essa pergunta, Dani, eu falo assim, eu acho que a gente faz essa pergunta porque a gente tem pessoas nos fazendo sentir culpada e julgada, Sim. né? Quando eu fui pensar sobre ela, eu pensava exatamente isso. As pessoas têm deixado, as mães, né, têm julgado, têm se sentido culpada. Então, assim, tem tanta coisa para você falar para uma mãe, né? Eu falo assim, quando você vai visitar, a gente fala que vai visitar o bebê, vai levar presente, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo, vai lá, leva um presente para essa mãe, leva uma louça para essa mãe, entende assim? Porque eu acho que como essa mãe vai pedir ajuda, se ela tá já se sentindo culpada e julgada, né? Às vezes ela tá se sentindo culpada e julgada porque
a questão do parto, a questão do filho não ser, a amamentação, acho que a amamentação das coisas mais que tem preocupado essas mães, né? Às vezes sonha em amamentar, não consegue por questões de coisas, né? Uhum. E aí vem o sofrimento, né? E às vezes é uma pessoa fazer aquela pergunta, sabe que a pessoa está com dificuldade de alimentação e vem e faz a pergunta lá na ferida, Uhum. né? E faz essa pessoa continuar nesse lugar, né? E aí, então eu eu até coloquei aqui, você não está falhando, você está sentindo. Uhum. Acho que dá muito a entender que não há uma falha, há sentimentos. E sentimento não é certo nem errado, né, Dani? Uhum. Não há sentimentos. Então, você que está aí, né, com alguém que está com esse bebê, acho que de pensar, tem várias coisas que você pode fazer. Você pode ir lá, né, você pode fazer um bolo, você pode ligar, você pode falar para ela descansar um pouco, que você vai cuidar da casa dela. Você pode falar para ela tomar um banho demorado, que você vai ficar com aquele bebê um pouco. Uhum. Tantas coisas que você pode fazer e não julgar mais essa mãe, mais essa mulher, né? Eu acho que a questão, a gente está falando da maternidade, mas essa questão da culpa e do julgamento, ela vem em cima da mulher sempre, né? Às vezes pode ter outros cuidadores, mas se alguma coisa com esse bebê, é essa mãe que errou. Uhum. É essa mãe que não fez o suficiente. Porque se não amamentou, porque você não deu conta. Uhum. Entende? E às vezes há um monte de coisas em volta disso, né? Então eu acho assim, como pedir ajuda? Sem me sentir culpada. Eu acho que começa pelos outros primeiro, acho que os outros têm que fazer a gente sentir menos assim, entende? Porque daí a Uhum. gente possa dizer, olha, eu tô precisando de ajuda. Vai ser mais fácil, porque daí a gente vai pedir, porque a gente vai pensar, não, eu vou pedir ajuda e essa pessoa não já vai me culpar, já vai me julgar. Existe o ideal e existe o que é possível, né? E às vezes aquilo que as pessoas enxergam como o ideal não é possível naquele momento para aquela pessoa, e esse respeito ele é fundamental, né? Deixar as opiniões para os momentos onde elas forem solicitadas, né? Porque às vezes a Isso pessoa aí. chega ali querendo determinar e opinando para aquela pessoa que já está fragilizada, e você só vai fragilizar mais e piorar. Se Hum. porventura ela tiver com dúvida, ela vai te perguntar e você expõe o que você pensa sobre. Só que se não rolar esse momento, a importância da gente entender e respeitar esse espaço, de simplesmente contemplar e ser auxílio, né? E não ficar tentando controlar tudo, eu acredito que resolve muita coisa. Não só na Também. maternidade. Isso aí, Dani, não só na maternidade. E quais são os sinais que indicam que eu preciso buscar apoio emocional ou profissional? Uhum. Eu acho que voltando, acho que os sinais que indicam que você precisa procurar uma ajuda, voltando lá aqueles sintomas que a gente Sim. estava falando, né, bem no início, uns sintomas depressivos ali, quando ele começa, a gente fala que interfere na sua funcionalidade, né? Então você começa a olhar, comecei a ficar desanimada demais, eu comecei a me afastar, eu gostava de receber amigos, mas a situação eu comecei a não atender telefone, parar. Acho que é importante isso aí também para as outras pessoas, né? Eu conversei com algumas amigas, assim, porque a gente estuda, mas, né, acho que, né, que passaram recentemente por questão do puerpério, e algumas falaram assim, às vezes a pessoa fala, ai, como você tá? Acho que vou passar aí, mas a pessoa não vai, entende? Uhum. Às vezes a pessoa, a mãe, que já tá ali com aquele filho, quer algo prático, sabe? Uhum. Dani, tô aqui, tô na frente da sua casa, sabe? Uhum. Toma esse chocolate, eu estou aqui. Às vezes a gente precisa de algo mais prático, assim, né? E essa pessoa também tá para ver esses sinais. Poxa, mandei mensagem, não atendeu. Uhum. Poxa, a pessoa, né, começou a não sair. E realmente, às vezes o cuidado até com o bebê começou a ficar menor, né, menos ali. Então, a gente fala, quando eu preciso buscar apoio? Quando você já está percebendo, lógico, não deixar chegar, né? Uhum. Mas começar, não, peraí. E por isso que é tão importante, né, esse autoconhecimento aí da vida, gente, Sim. né? Em geral, isso não é só para a maternidade, a gente se conhecer. Quais são as nossas emoções, o que a gente pensa, o que a gente sente, entender que aquilo ali às vezes é uma fase, né? Lá ali do baby blues não é, calma, vai passar, não tá passando. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda para quem? Uhum. Né? E às vezes você ter essa pessoa, né? Não precisa ser exatamente, falo, tão próximo, né? Tão próximo, eu digo, não precisa ser
pai, mãe, às vezes os amigos, né, salvam a gente também ali, né? Então a gente precisa saber quem a gente conta, quais são as pessoas que a gente tem para contar, e essas pessoas também perceberem isso. Porque se a pessoa, Dani, entende que isso tudo é frescura, é só um momento de estar ali e tal, entende? Isso também a pessoa ela não vai se sentir acolhida para dizer o que está acontecendo. E aí só vai prolongar essa dor. Agrava, né? Isso aí. Ju, nós vamos rapidamente para o último intervalo antes da gente finalizar o programa e já já a gente retorna com as últimas perguntas. Se a mãe perfeita também. De volta com Fala Psico, a gente já está aqui, né, na última parte do programa. Para você que está acompanhando, se porventura tem alguma dúvida, mande perguntas para nós, que a Ju está aqui para tirar, né, as dúvidas que vocês tiverem relacionadas a esse tema. Voltando aqui então para as perguntas, Ju, sobre autocuidado e recuperação. É normal não ter vontade de cuidar de mim mesma no puerpério? Sim, uma pergunta bem interessante aí, né? Porque quando a gente tem um filho, e eu acho que é desse imaginário assim, de algo que a gente foi também aprendendo, né? Quando a gente tem um filho, parece que toda a atenção, tudo que a gente tem é para ele, né? E sim, às vezes no primeiro, esse bebê precisa de um cuidador ali, o cuidador principal é a mãe, né? Normalmente. Então, há uma transformação não só no corpo dessa mulher, há uma transformação em tudo ali da vida. E não precisa ser o primeiro filho, porque como a gente falou, é outro filho, é outra pessoa, às vezes é outro momento, é outra casa, outra situação, você está em outro trabalho, você está em outro momento, né? Então, assim, é normal até determinado ponto, eu diria. Você não ter vontade de cuidar de você porque você está cuidando ali de outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar para a gente, né? E como eu falei lá no comecinho, a gente olhar quem é essa mulher, né? O que você tem sentido aí, né? Quais são as redes de apoio que você tem? Você está se sentindo apoiada? Você está se sentindo realmente cuidada, né? Porque às vezes, como eu já comentei também, as pessoas lavam a louça, fazem as coisas, mas olham mais o bebê, não é? Não olha você, a mãe ali. Acho que falta um pouco também desse carinho, desse cuidado ali com a mãe, né? E aí voltando para a questão do autocuidado, então assim, em algum momento você vai deixar de cuidar de você, mas no caminho você vai retomar, porque você vai precisar retomar isso até para a questão da maternidade mesmo. Olhar para você é fundamental para você cuidar desse filho, né? Olhar para a gente enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto, né? A gente, essa relação da maternidade, ela vai ser mais potente, né? Enquanto esse filho olhar que a gente se ama, que a gente se cuida, que a gente, né? Até tem uma frase que a gente fala que a gente que a gente morreria pelos nossos filhos, né? E aí, esses dias eu li interessante, você viveria pelos seus filhos? Você cuidaria da sua saúde? Você, né? Se preocuparia com você? Então, acho que a reflexão do autocuidado é isso. Tem mulheres que se perdem muito, né, dos papéis. Ela fica ali só no exercício da maternidade, ela esquece que ela é uma mulher, que ela é uma esposa, que ela tem outras coisas também. E às vezes esse se perder também dificulta, né, Ju? A pessoa fica ali só na maternidade e ela esquece que ela é um ser humano, que ela, né, além de ser mãe, não é a
única coisa que ela é, né? Ela também é uma pessoa que precisa ser cuidada, que precisa estar atenta ali às necessidades dela também, né? Uhum. Por isso, Dani, que essa rede de apoio é tão importante para lembrar a mulher que também que outras pessoas podem fazer aquele cuidado. Às vezes também a gente acha que só a gente, né? Só a gente pode fazer aquilo e não. E eu acho que essa rede de lembrar também para as pessoas, de deixar ela menos cansada. Não, eu vou fazer isso aqui. Você quer ir lá fazer alguma coisa? Eu vou fazer isso aqui por você. E eu acho que as duas partes, a outra pessoa também, e a gente deixar acontecer, a gente permitir, né? Permitir que isso aconteça e o outro também fazer essa parte, né? De deixar essa maternidade mais leve. E como é que se encontra tempo para cuidar da saúde mental enquanto cuida do bebê, Ju? O que pode ser feito aí nesse período para ter esse autocuidado? Eu acredito que ali nos primeiros dias, enquanto você está com aquele, né, cuidado intensivo com esse bebê, que ele fica 24 horas quase ali com você, né? Eu pensei em algumas coisas assim que ajudaria. Talvez assim, tem a parte, tem, lógico, cada puerpério é um puerpério, né? Mas a parte que esse bebê mais dorme ali, né, com a maioria, aproveita para dormir também, né? Eu acho que você tem que dormir, o sono é essencial. Então, assim, eu acho que é um autocuidado, né? Cuidar da sua saúde mental também é dormir. Então, assim, aproveita esse tempo que você tenha para dormir. É lógico, se você tem alguém, né? Por isso que é tão importante, alguém para limpar sua casa, para lavar sua roupa, para fazer aquelas coisas. Eu acho que receber os seus amigos e aceitar, eu acabei de falar, ser cuidada e mimada também, né? Eu acho que as pessoas têm que fazer a parte delas, mas a gente também tem que aceitar, né? Eu acho que ali um ponto que você já pode receber, de ter esse momento enquanto seu filho dorme, beber bastante água, né? Se alimentar bem e expor o que você sente. Falar, a gente precisa falar, né? Falar o que sente, expor o que pensa. Acho que tudo isso vai ajudar aí nessa questão da saúde mental no puerpério e para a vida mesmo. E a falta de sono pode afetar na saúde mental e como que se lida com isso, Ju? Pode afetar muito, né? A gente fala que o sono, ele é um regulador, né, Dani? Ele é regulador de tudo, né? Regulador do humor, da atenção, da memória, da percepção, né? Então, se você não dorme, né? E aí, mas a gente sabe que existe uma fase ali do bebê, de alguns bebês, né? Não dá para se falar que é de todos, em que essa mãe não dorme, né? E aí eu volto a dizer, então tentar dormir nos períodos que esse bebê dorme, então, né? Então, se você é essa rede de apoio para essa mãe, ajudar, né? Então, se essa mãe está amamentando, traz água para essa mãe. Se essa mãe não está ali amamentando, né? Tem outra forma de amamentar, da questão do leite, deixa essa mãe descansar. Né? Nesse período, pega esse bebê, dá esse mamar, deixa essa mãe descansar, porque esse sono é fundamental. A gente escuta relatos, né, essa questão do sono, que a mulher, às vezes por querer dar conta mesmo, né? A criança dorme, ela vai lavar roupinha, ela vai organizar a casa, ela vai mexer com comida, porque tem toda uma situação ali para ser administrada. A falta de apoio impacta muito, né? Porque nesse momento ela está ali sensível e é muito desgastante esse período de adaptação, né? Então, né, apoiadores, redes de apoio, se vocês, né, conhecem uma mulher que está passando por isso, vejam como é que vocês podem ser um suporte na vida delas, né, nesse auxílio, porque é desgastante. Tem muitas que relatam, né, olha, Daniela, eu não consegui tomar um banho ainda e lavar minha cabeça, porque não dá tempo, porque o tempo inteiro ali, às vezes eu tô tomando banho e às vezes é o marido que tá lá na porta já batendo que o bebê tá chorando e ele, né, fica agoniado e ela não consegue tomar banho, não consegue ter o cuidado. E esses cuidados, eles são fundamentais. Às vezes essa mulher precisa desse tempo lá no banheiro para ela, né, ter um mínimo ali de dignidade nesse período que é tão, né, estressante, desgastante, que é lindo, mas, né, não é tão romântico assim. Também tem, né, as dificuldades. É real, né? Que acontece. E faz parte da vida, né? Isso aí. Felizes os que não vivenciam esse processo, mas não é todo mundo que tem, né, a sorte de não passar por isso. Até porque eu acredito que a maioria vivencia isso. Tem muitos que não conseguem assumir porque tem vergonha, mas é muito desgastante. Ju, para a gente finalizar, tem uma perguntinha aqui que a gente sempre faz no final do programa, né? Porque a gente quer
trazer a visão de que o profissional da psicologia, ele é profissional, mas por trás desse profissional a gente tem um ser humano, né? Uhum. E dentro dessa humanidade, qual foi a principal metamorfose que você vivenciou na sua vida? A maternidade. Maternidade. A maternidade, eu falo que ter a Marina me potencializou mesmo, assim, eu acho que nem, não de transformar, acho que transformação, mas acho que essa palavra mesmo, acho que ter ela, né, me potencializou a ser outras, a possibilidade, assim, sabe? Essa mudança mesmo, não da maternidade em si, mas de olhar as coisas diferente, de poder olhar até a minha profissão de uma forma diferente. Então, assim, ter a Marina me potencializou a ser melhor, assim, a olhar mais a minha humanidade mesmo, sabe? Eu acredito ter isso, assim, acho que eu já tinha essa experiência aí de ser madraça com a Bárbara, né? Que me ensinou muito também, mas ter a Marina acho que veio para me ajudar isso, a me olhar, assim, sabe? Não só as questões aí de qualidades, mas é só as questões das minhas fragilidades mesmo, assim, de olhar de frente para elas. É isso. Ju, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em estar conosco aqui hoje, né, falando desse tema que é tão importante. Trazer atenção às mães que estão vivenciando esse período, né, nesse momento do puerpério. Fiquem atentas a esses sinais que foram conversados aqui, né? Existe um momento ali onde é natural o desgaste, mas se isso prolongar por muito tempo, fique atenta, busque ajuda, né? Buscar auxílio não é fragilidade, a gente tem que ter muita força para a gente assumir as nossas necessidades, né, perante as outras pessoas. Então, busque ajuda. As redes de apoio dessas mulheres, fiquem atentas também, vejam formas, né, de auxílio e de disponibilizar aí, né, o máximo de suporte que elas precisam nesse momento tão sensível. Gente, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão nos acompanhando pela Rádio Cultura de Naviraí, as pessoas que nos acompanham pelo Instagram e pelo YouTube, né, ao Ada e ao Vitor, que são nosso suporte aqui no Fala Psico. Muito obrigada. Ju, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Eu acredito que a vida de muitas mulheres, né, vão ser transformadas através dessa conversa, porque muita gente ainda fica, né, com esse sentimento de culpa a partir do que sente, por esse desgaste, e de repente não ver como tão colorido assim esse momento, que a princípio, com todas essas mudanças, não é para todo mundo mesmo, né? Muitíssimo obrigada. Semana que vem a gente volta com mais um Fala Psico. Nos acompanhem pelas redes sociais para vocês ficarem atentos quem serão os próximos convidados. Semana que vem a gente tem a equipe da UMA para falar mais um pouquinho sobre o manejo do transtorno do espectro do autismo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Excelente semana para vocês e até mais.